E aí, pessoal, vamos continuar nossas aulas aqui. Gente, nós vamos falar hoje sobre propagação do calor. Então, propagação do calor, como é que se dá? Quais são as formas? Então, é importante nós identificarmos quais são as formas que o calor pode se propagar. Então, basicamente, nós temos aí três formas. Então vamos estudar cada uma delas. A primeira forma nós vamos chamar aqui de condução. A segunda forma nós vamos chamar de convecção. E a terceira forma nós vamos chamar de irradiação. Então, galera, temos três formas do calor se propagar. Cada uma dessas formas tem algo específico, tem algo intrínseco que você deve saber. Então vamos falar de cada uma delas aqui. Vamos falar da primeira forma, que seria a condução. Galera, condução vai ser observada principalmente, tá? Então memorizem essas palavras. Principalmente em metais. Então, em metais, você vai ter aí uma forma de propagação do calor, uma forma predominante, chamada de condução. Como é que funciona aí a condução? Pessoal, imagine então que você tem aí uma barra de ferro. E nessa barra de ferro, você vai aquecer uma das extremidades. Então, você vai colocar fogo, por exemplo. Quando você colocar fogo nessa extremidade, tu vai perceber que o calor ele vai emergir, ele vai aí emanar, ele vai iniciar da extremidade que está próximo à chama. Então, a partir dessa extremidade, o calor vai começar a se propagar até toda a barra. O que é que a gente tem que perceber aqui? Nós temos que perceber o seguinte: aqui próximo à chama, tu vai ter partículas se movimentando, né? Em nível atômico aí, o grau de vibração dessas partículas está aumentando, elas estão vibrando aí com mais intensidade, até que isso vai se propagar até toda a barra. Então, nós dizemos aqui, já olhando em nível atômico, nós já dizemos aqui que você tem átomos, né? Vários átomos que vão compor essa barra aqui. Então, quer dizer, esse átomo começa a elevar sua temperatura, ele começa a vibrar. O átomo seguinte também vai receber esse calor, ele também vai vibrar. E assim vai de partícula para partícula. Então, nós podemos dizer que a condução se propaga principalmente nos metais. E nós podemos dizer que o calor se propaga de partícula para partícula. Então, isso aqui é algo interessante de você notar, porque na convecção e radiação nós vamos ter propriedades diferentes. Então, condução partícula para partícula, principalmente em metais. Vamos lá para a segunda forma de propagação do calor. Pessoal, essa segunda forma nós vamos chamar ela de convecção. Gente, o que é a convecção? Convecção, já falamos que na condução é os metais. Na convecção, nós vamos colocar aqui líquidos e gases. Então, onde você vai observar predominantemente convecção? Em líquidos e gases. Onde você vai observar predominantemente a condução? Em metais, tá? Ah, professor, no metal só tem condução? Não, mas predominantemente é a condução. Depende da situação, depende do contexto, depende de como ele vai te apresentar a situação a ser resolvida. Então vamos lá.
Na convecção, ela vai existir aí aonde? Líquidos e gases. Então vamos colocar uma situação aqui. Imagine que você tem um objeto e você vai levar esse objeto, vai colocar esse objeto aí ao fogo. Vamos colocar água nesse objeto aqui. Então nós vamos encher esse recipiente e esse recipiente, ó, vai ter água nessa região aqui. Toda essa região vai sofrer aí um aumento de temperatura. Então, o que é que vai acontecer, galera? Aqui embaixo nós vamos ter a chama, como a gente fez no caso anterior. Então, você vai aumentar a temperatura da água que está aqui nesse recipiente. Pessoal, o que é importante dizer aqui? Você vai observar que aqui dentro, né, na água, vai começar a formar umas bolinhas. O que são essas bolinhas? Nada mais é do que massas de ar, oxigênio. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aumentando a temperatura da água, nós estamos aí variando, né? Estamos mexendo com a densidade, que é uma outra grandeza que nós vamos estudar. Então a densidade dessa bolinha vai diminuir, ela vai chegar lá em cima. Quando ela chegar lá em cima, essa bolinha vai fazer o quê? Ela vai estourar. E o que acontece? Em cima, como está distante da chama, está uma temperatura aí, ó, um pouco mais baixa. Então a tendência é o que é frio desce e o que está quente sobe. Então isso é aí algo que a gente vai estudar mais à frente, que vamos chamar de densidade. Como é que funcionam os fluidos de acordo com a sua densidade. O que nós vamos perceber, pessoal? Vamos perceber uma troca, né, de massas de ar aqui, quente e frio. Esse movimento é chamado aí, ó, de convecção. É isso que nós vamos entender por convecção. Então, convecção vai ser a troca de calor através aí de massas de fluidos, massas de ar. Então, nesse caso aqui, nós temos essas bolinhas que vão se formar no recipiente e elas vão ficar nesse movimento. Então, nós temos aí a convecção, líquidos e gases. Condução, nós vamos ter em metais. Cabe frisar aqui, galera, que os metais, eles são sólidos. Acabei não colocando para vocês, mas vou colocar agora. Líquidos e gases, convecção, sólidos, os metais. Como é que o calor se propaga aqui? Vamos lá. Então você pode colocar aí trocas de massas entre os fluidos. É isso que vai acontecer, certo? E nós vamos lá para a terceira forma, né? Que é a irradiação. Opa, vamos colocar padrão. Irradiação. Pessoal, o que seria a irradiação? Quando você fala irradiação, tu lembra logo de radiação solar, não é isso? Você lembra do Sol. Então, o que é que nós temos aqui? Na irradiação, imagine o Sol. Vamos fazer um Sol aqui, bem bonito. Então, você tem aqui o Sol. Pessoal, veja só. O Sol, a luz solar, ela demora determinado tempo para chegar até nós. Então, o que acontece? A radiação solar, ela viaja pelo espaço para poder chegar até nós. Então, aqui você tem o planeta Terra, tá? Só uma imagem aí bem representativa aí para gente, para fins didáticos, tá? Então, essa radiação, ela vai chegar ao planeta. E o que acontece? Como é que ela viaja no espaço? Nós vamos falar que a irradiação, ela não se propaga em líquidos,
ela não se propaga em gases, ela não se propaga em fluidos, ela vai se propagar no vácuo, tá? Então ela viaja aqui, ó. Vamos colocar aqui no vácuo. E ela viaja porque ela é uma onda eletromagnética. Então, a irradiação ela vai funcionar dessa forma. Ela não precisa de um meio. Vou colocar bem aqui para você, ó. Não precisa de um meio material. Então, é importante dizer o que? A irradiação ela vai percorrer determinada distância, ela vai propagar o calor, vai levar o calor de um ponto até outro. Só que não precisa de um meio físico para acontecer isso. Diferente da condução, você precisa de um metal, ou seja, tu precisa de um meio sólido. Na convecção, tu precisa de um fluido para trocar essas massas, como eu falei para você. Então, tu precisa de um líquido, de um fluido, um líquido ou um gás. Já a irradiação não precisa de meio material. Ela vai se propagar automaticamente. Então, vou deixar uma atividade aqui para vocês. Essa atividade vai ficar no PDF. Então, o PDF vai ficar disponibilizado para vocês. E aí, valeu, obrigado pela aula. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!